Evangelho segundo São Lucas, capítulo 2. Já fizemos uma introdução no dia de ontem, quando começamos com o primeiro capítulo de Lucas, e eu quero ainda te passar algumas informações do panorama do Evangelho que vão te ajudar bastante na compreensão, na sua leitura bíblica. Vamos lá. Primeiro, eu destaco o seguinte: em Mateus, Jesus é rei. E você encontra destaque sobre a realeza de Jesus em todo o Evangelho de Mateus. Em Marcos, Jesus ele é o servo. E a ênfase nos milagres também enfatiza o poder de Jesus. O poder de Deus em nós deve servir para servir os irmãos. Mas em Lucas, Jesus é o Filho do homem. Ele é rei, ele é servo e ele é o Filho do homem. A ênfase de Lucas está na humanidade de Jesus misturado com a sua divindade. E em Lucas você observa também o amor de Jesus. Parece que Lucas intencionalmente ele escreve a respeito da vida e da obra de Jesus com um tempero querendo sim mostrar o amor de Jesus em todo sua vida, em todo o trabalho que fez, todo o seu ministério aqui na terra. Uma outra coisa, Lucas ele é médico, e Lucas foi um médico particular do apóstolo Paulo. Ele acompanhou o apóstolo Paulo em suas viagens missionárias e até Roma. Lucas é mencionado pelo apóstolo Paulo em 2 Timóteo. 2 Timóteo foi o último livro que o apóstolo Paulo escreveu, já estando em Roma. É possível que Lucas tenha escrito o seu evangelho no período que Paulo estava em Cesareia e Lucas estava também com ele. Paulo ficou 2 anos em Cesareia, preso, aguardando uma viagem para Roma, por causa de um recurso, que ele solicitou por ser cidadão romano, depois que foi preso e tal. E provavelmente nesse período em Cesareia que Lucas escreve o seu evangelho. Uma outra coisa muito, muito linda aqui que no capítulo 2 ele começa falando sobre o advento do Filho do Homem. É um tema que tem aqui no início do capítulo 2. E você observa a aparição de anjos para pastores, anunciando aos pastores o nascimento de Jesus. O céu se abriu e de repente os anjos vieram e se puseram a falar a pastores. Muito interessante tudo isso. E depois aparece os anjos cantando e um coral celestial cantando junto com os anjos. É muito interessante quando o céu se abre. O ambiente se enche de louvor e de adoração. O louvor e a adoração está intimamente relacionado com os céus abertos. Oração e adoração estão relacionados com os céus abertos sobre nós. Aí no capítulo 2, na sequência, você encontra, a partir do verso 21, então, Jesus, no 8º dia de vida já, é levado ao templo para a sua consagração, para a sua circuncisão, e depois lhe dá um nome. Aos 8 dias, no momento da consagração e da circuncisão, o nome é dado para a criança. Então Jesus é nomeado ali naquele momento, e nesse momento acontece uma outra coisa linda e sobrenatural. O Simeão, um homem, um ancião, intercessor, cheio do Espírito Santo, que clamava pelo reino de Deus em Israel, e era um homem cheio do Espírito. O Espírito Santo só foi enviado em Atos 2, mas este homem que buscava a presença de Deus já era um homem cheio do Espírito Santo, e ele ia ao templo junto com uma profetisa chamada Ana, até o capítulo, verso 38, você observa, ela entra em cena também na narrativa de Lucas, que eram 2 pessoas que oravam pelo reino de Deus em Israel,
e eles intercediam pelo Salvador, intercediam pelo Messias, e o Espírito Santo fez um agrado muito especial para Simeão, mandando ele para o templo. Ele se encontra com Jesus, pega Jesus no colo e ele canta. A partir do verso 28 está o registro do cântico de Simeão, muito lindo, como é permeado de adoração. A pessoa de Jesus Cristo é permeada toda de adoração. E depois tem o registro de Ana mais para frente, e também chega nesse momento, profetiza a respeito do menino, e são dois intercessores, sabe? Os céus abertos, a figura desses dois intercessores, num momento tão especial da história, me lembra de que a oração e a adoração têm uma relação, como eu já disse, com os céus abertos sobre nós. Muito interessante. Deixa eu te falar outra coisa sobre o contexto. Entre Malaquias e João Batista tem um período de 400 anos, é conhecido como o período interbíblico, um período sem profeta. Deus não fala ao povo, um tempo de silêncio de Deus ao povo de Israel. Terrível o silêncio de Deus, mas sabe, quando Deus fica em silêncio, Deus está trabalhando coisas em nós, destruindo coisas em nós e construindo coisas em nós. E nesse período de silêncio, homens como Ana, Simeão e certamente muitos outros buscavam intensamente a presença de Deus para a vinda do seu reino. E há um momento então que, de repente, com Zacarias, o pai de João Batista, um anjo aparece. Há 400 anos isso não acontecia. Aí o anjo aparece para Zacarias, ele tem aquela experiência sobrenatural, até que João Batista nasce, ele dá o nome, a sua língua se destrava e tal. E 6 meses depois da concepção de João Batista, enquanto Isabel estava grávida, há 6 meses, o anjo Gabriel aparece novamente a Maria, mais uma vez céus abertos, mais uma vez Deus fala com a humanidade, e desta vez para apresentar o Messias. E tem tanta coisa acontecendo. Aí ele aparece para os magos, aparece para os pastores, o céu se abriu nesse tempo. É uma coisa linda de observar. E depois de tanto tempo em silêncio, de repente, por causa de Jesus, o céu se abriu. Ok? Oração, adoração, Jesus. Não tem como o céu não se abrir sobre nós. Se você está no tempo de silêncio de Deus, entenda, Deus está destruindo coisas em você que precisam ser destruídas, mas também Deus está construindo coisas na tua vida e te preparando para uma nova estação, onde Deus vai falar, se manifestar e vai te usar poderosamente. É isso. Faça uma boa leitura do capítulo 2 de Lucas, você vai ser muito abençoado. Muito mais palavra, muito mais presença de Deus, muito mais céus abertos sobre a tua vida, mais fé e ação. Deus te abençoe. Outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além deram os mortos que